Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre carteira aberta de investimentos. Isso porque, conforme vídeo anterior, nós havíamos informado o recebimento de proventos de Banco do Brasil e também da companhia em questão aqui, a AS Brasil. Naquela oportunidade, nenhuma ação estava se oferecendo para reinvestimentos. Então, simplesmente deixamos o capital guardado. Mas parece que no dia de hoje, 5 de outubro de 2022, houve uma mudança do mercado e alguma ação veio a se oferecer. Será que surgiu uma oportunidade para fazermos um novo aporte? Você que acompanha o canal deve lembrar que no dia 30 de setembro de 2022, tivemos a oportunidade de receber proventos tanto de AS Brasil quanto de Banco do Brasil, totalizando aqui aproximadamente R$ 1.050. Naquela oportunidade, não houve ação se oferecendo. No entanto, no dia de hoje, nos pareceu que a AS Brasil estava se oferecendo. Por isso, fizemos dois lançamentos, um no mercado de lotes, nós compramos 100 ações, compramos um lote, e também no mercado fracionário compramos 5 ações, totalizando 105 ações, as quais nós adquirimos pelo preço de R$ 9,58. Você que acompanha o canal sabe que o nosso passo sempre após a aquisição é justamente fazer o registro desta compra, onde nós colocamos aqui a compra então R$ 9,58, o valor que nós gastamos e passamos aqui de 7.719 ações para 6.824 ações. E depois nós levamos em consideração os preços envolvidos na transação. Ocorre que neste momento fica impossível nós trabalharmos com os preços, tanto quando olhamos para o passado quanto quando projetamos, porque acontece um fenômeno aí em relação à companhia que não nos permite fazer estimativas neste momento. O primeiro fato foi que a companhia ela fez uma oferta para o aumento de capital aos seus acionistas, passando de 492 milhões de ações para 598 milhões. Se você vai lembrar, anterior a 2001, não existia o ticket da AS Brasil, a gente utilizou aqui dados da Tietê, aqui especificamente Tietê 11. Então nós trouxemos aqueles valores de proventos para tentar olhar para a companhia em relação ao passado. No entanto, o que acontece agora nos dá um cenário diferente. Se você for lembrar, a companhia, na sua oferta para aumento de capital que ela fez aos seus acionistas, ela tinha uma pretensão de aumentar aí em 1,116 bilhões de reais, com isso aumentando, consequentemente, o seu número de ações. No entanto, a companhia foi bem longe, chegou a 1,024 bilhões, o que representou 91,72% daquele que era o máximo permitido para o seu aumento de capital. Com isso, observe o que aconteceu aqui. O número de ações da companhia passou então para aquelas 598 milhões 705.941 ações hoje disponíveis no mercado. Some-se a isso que em março a companhia ela acabou por adquirir, dentro de um processo judicial desse grupo Renova, uma unidade produtiva isolada Cordilheira dos Ventos, ou seja, é uma eólica chamada UPI Cordilheira dos Ventos, num leilão pelo valor de 42 milhões, onde a companhia foi a única participante. E a companhia também comunicou a celebração do contrato de compra e venda junto à Cúbico Brasil. Nós também tratamos desse assunto aqui no canal, onde ela acabou adquirindo complexos eólicos, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. E veja que nessa última aquisição, a parte que competia à companhia, o pagamento de 1,1 bilhão, e ela fez, dentro do seu aumento de capital, de 1,16, ou seja, a companhia atingiu com sucesso a sua oferta para aumento de capital. Com isso, ela adquiriu esses complexos aqui, ó. Araripe, que fica no Piauí, Caetés, que fica em Pernambuco, e Cassino, que fica no Rio Grande do Sul, na Praia do Cassino. Só nesses 3 projetos, a expectativa é de uma receita líquida de 329 milhões, sendo que 100% dos ativos estão contratados e com validade até 2035. Portanto, aí existe pela frente 12 anos
para exploração do contrato. Assim, a companhia, que possuía inicialmente 2,7 GB, já tem uma capacidade instalada atual em 4,7, passando agora com essas novas aquisições a 5,2, e veja que, na sua grande maioria, a companhia possui então geração hídrica, mas já compensando em quase meio a meio com energias alternativas, justamente porque é isso que a companhia está buscando, uma diversificação no seu portfólio, com a expectativa de aumentar ainda mais 1,7 gigawatts. Por conseguinte, dentro da nossa planilha de análise dos indicadores da companhia, fica muito difícil nós fazermos uma aproximação da receita líquida da companhia, tendo em vista que não dá ainda para tratar essa receita que é estimada sem que a gente olhe os resultados do terceiro trimestre, onde talvez ali a gente consiga enxergar como a companhia pode ir avançando em relação à sua receita. Por conseguinte, o lucro líquido fica prejudicado, além do que o patrimônio líquido da companhia certamente vai estar aumentado tanto na captação quanto por conta do aumento do seu patrimônio instalado. Assim, além de estarmos muito limitados quanto a falar sobre o preço, os preços tetos da companhia, quando olhamos na projeção para o futuro, quanto quando olhamos para aquilo que representou no passado, nós não temos como estabelecer uma métrica para os valores que nós fizemos a aquisição neste último aporte. E, portanto, vamos saltar direto para as nossas metas, que você que acompanha o canal já está acostumado para os anos de 2022 e 2023, agora com revisão do mês 10 de outubro de 2022. Ajustada a meta da AS Brasil, nós ficamos com uma meta de 6.614 ações para esses dois períodos e chegamos a 6.824. Já ajustado o número de ações que a companhia possui no mercado, que aumentou para 658 milhões, assim como ajustado o quanto evoluímos em relação às ações que possuíamos antes, tanto do follow-on que aconteceu no ano de 2022, quanto agora com esse aumento de capital. Observe que antigamente a companhia ela possuía 399 milhões de ações. Então, com o follow-on em 2021, ela passou a 492 milhões de ações e agora, com esta última oferta para captação de recursos, de aumento de capital, 598 milhões 705 mil ações. Veja que o que possuímos de ações em 2021 representava 0,01%. Com a forma que nós procedemos perante o follow-on em 2021, nós entendemos que não era hora de comprar, deixamos que a ação recuasse até um patamar que nós entendemos como aceitável, fizemos a reposição, então ultrapassamos inclusive o que nós tínhamos em termos de ações, passando para 0,0011%. E agora, nesse exato momento, com todas as compras que nós fizemos, ainda crescemos um percentual bastante pequeno do que nós possuímos em ação em relação ao total que a companhia possui, mas veja que nós tivemos um aumento aqui, uma casa decimal muito pouco significativa, mas ainda assim, em relação ao que nós tínhamos antes da oferta que foi feita pela companhia, dessa última, nós ainda crescemos a nossa posição em termos de participação. E mesmo com a crise hídrica do ano passado, mais o desdobramento da companhia, enfim, todos os fatores que aconteceram que nós relatamos aqui na companhia, ela continua como pagadora de proventos, nos levou a um patamar interessante aqui, acima dos 25 mil no ano, contribuindo para esse pagamento, o que fez com que a nossa média mensal para 12 meses em 2,148, ultrapassando as nossas duas metas estabelecidas para o canal. Portanto, agora nós temos recurso que nós recebemos das companhias nas quais investimos para que nós possamos fazer recompra de ações sem precisar tirar daquelas nossas rendas principais, como por exemplo o nosso salário. E para finalizar, só uma conclusão a respeito de toda essa questão. É importante saber que a companhia ela ainda tem uma dívida significativa. Nós vamos abordar essa questão por conta de analisar os resultados do terceiro trimestre de 2022 e nós vamos ver que esta dívida ainda persiste para o ano de 2023, onde
a companhia, pelo menos a minha expectativa é que ela volte a pagar proventos consideráveis a partir do ano de 2024, que é o que nós estamos estabelecendo já há muito tempo, e a gente vem falando isso aqui com uma certa frequência no canal. Isso porque, desde o tempo de AES Tietê, depois AES Brasil, já no novo mercado, a companhia sempre teve um histórico de ser pagadora de proventos. Com o aumento ou melhor, com a diversificação da sua matriz de geração e também com o crescimento por conta da aquisição de novos ativos de geração, espera-se que a companhia, assim que ela começar a captar em função desse projeto que ela desenvolveu, ou seja, veja, o mais importante que a gente acabou olhando foi o projeto e deixando um pouquinho de lado os múltiplos, que nós vamos ver se esses múltiplos vão se confirmar por conta dos projetos. Mas aqui um detalhe, evidentemente que nós aqui do canal, nós compramos ações da AES Brasil, já no tempo de AES Tietê, então a gente tem o histórico da companhia. Nós olhamos o passo a passo, as dificuldades que ela passou, como ela vem tentando sair dessas dificuldades, com essas diversificações, captações, o que me dá um indicativo de que se, por exemplo, eu nunca tivesse visto a companhia, não tivesse passado todo esse histórico, não tivesse participado das audiências públicas da companhia, porque ela não existe ainda um AES Brasil Day, e olhando apenas para o que está acontecendo hoje no mercado, eu teria muitas dúvidas para ingressar na companhia. Eu só não tenho por conhecer todo esse histórico. E aqui fica a minha dica para você que eventualmente não é investidor da companhia ou em algum momento pretende investir. Mas é uma dica, não é nenhuma sugestão, não é uma recomendação, absolutamente nada. Simplesmente um fator que, se eu estivesse começando hoje, eu olharia com um olhar mais prudente e talvez eu buscasse outras opções caso eu não fosse associado já da AES Brasil. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero você tenha gostado. Vou ficando por aqui e deixando, como sempre, o meu grande abraço.